Então vamos dando início. Nós estávamos começando as nossas reflexões, o nosso estudo sobre o livro Os Mensageiros, né? Esse segundo livro da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Até esqueci de comentar, vocês devem saber que, não sei agora, né? Mas esse ano deveria ser lançado, né, um filme sobre esse livro, que seria o Nosso Lar 2, né? A continuação do Nosso Lar. Pelo que eu andei lendo, é um filme que não ia pegar os mensageiros e um pouco do que eu li, Obreiros da Vida Eterna, né? Acho que ia ser uma mistura de dois livros. De qualquer maneira, é realmente uma história fascinante, né? É um dos meus livros preferidos do André Luiz, confesso. Eu não sei qual é o preferido realmente, porque cada um, né, tem um carinho especial, mas esse é um dos que mais me impactaram quando eu li. Acho que as cenas que ele descreve, principalmente no Campos da Paz, ali ficaram muito, muito vivas na minha memória. Eu tenho uma memória mais por imagens, assim, eu vou formando imagens e a partir daí eu organizo as ideias, né? Então é um livro que eu tenho um carinho especial. Acho que eu colocaria com certeza entre os 10 melhores livros espíritas do século XX, aí vamos dizer assim, né? Eu colocaria aí com certeza é, Há 2000 anos, Paulo Estevão, né? Os dois do Emmanuel, o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, e o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, e talvez o A Caminho da Luz também, e depois, acho que os top 10 a gente preenche quase tudo com o André Luiz, né? Mas vamos lá, vamos para o nosso estudo, o pessoal vai chegando. Finalizamos o capítulo 1 e vamos agora começar 2, que descreve o encontro, então, de André Luiz com o benfeitor, com o mensageiro Aniceto, né? Assim que a Narcísia, né, sugeriu para o André Luiz aquele passo além, aquela mudança de ares, André Luiz conversou com Tobias, né? E Tobias foi quem, de fato, por conhecer já o Aniceto, por ter já trabalhado, eles trabalharam juntos no Ministério da Regeneração, um tempo atrás, foi a pessoa que de imediato o Tobias lembrou e sugeriu para que André Luiz fosse conhecer, né? E logo tranquilizou o André Luiz que aquele pedido dele, né, de ir além, de ir para um outro tipo de serviço, ele já possuía os, eh, a quantidade necessária de horas de trabalho, né? Então, não ele fez por mérito, né? Ele trabalhou muito nas câmeras de retificação, adquiriu os bônus horas, né? E mais do que isso, né? O bônus hora não é apenas uma espécie de dinheiro, um equivalente ao que nós temos aqui, ele é mais do que isso, né? Ele não é apenas aquele valor concreto atribuído a um número, né? Ele traz embutido no seu conceito uma ideia de merecimento, de conquista, de cativar amizades e ter feito o bom uso do tempo em benefício dos outros, né? Então, não é meramente uma aquisição monetária, como seria a nossa, mas uma aquisição de mérito, né? E através desse mérito, ele adquiriu, então, essa possibilidade de poder estagiar em outro local, né? E o Tobias foi esse interlocutor, né? André começa aqui a dizer que ele começou a compreender o valor do trabalho, né? Então,
tem embutido aí o conceito do valor do trabalho, não apenas o número frio, o cálculo frio do número de horas trabalhadas, o número de bônus horas adquirido. Né? E André estava cheio, né, de entusiasmo por essa nova oportunidade. Né? Ele comenta que em nosso lar o próprio nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza, por oportunidades como essa. Né? E ele já nos coloca no início do capítulo um comentário interessante. Ó. Certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Então, ele já tinha uma intuição, ou talvez tivesse algum tipo de informação, de que ele não ficaria muito tempo em nosso lar. Deveria ser relativamente curto, e ele já pressentia esse retorno à Terra. Né? Aqui um parêntese, no terreno das hipóteses, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas já deram o testemunho, como a doutora Marlene Nobre, de que André Luiz já reencarnou. Né? Outros não concordam com essa opinião. Né? Então, realmente a gente não tem uma certeza aí de onde é que anda o nosso amigo André Luiz. Né? Mas ele já previa aqui que ele voltaria em breve. Né? E ele segue dizendo que à noite, naquele dia, ele foi procurado por Tobias, trazendo a permissão, trazendo a aquiescência do ministro Genésio, para que ele pudesse, então, ter o encontro e levar adiante essa proposta de mudança de setor. Então, Tobias conduziu a presença de Aniceto para conversar, né, e efetivar essa transferência, essa entrada no centro de mensageiros. E isso se deu na residência do Aniceto. Né? Ele descreve que, muito emocionado, Tobias o conduziu à residência desse novo personagem, que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. E conta que esse mensageiro ele vivia com 5 amigos. Né? Ele residia com 5 amigos que lhe foram discípulos na Terra. Né? Então, provavelmente Aniceto tenha sido ou um religioso, ou um filósofo, alguém que exercia já uma certa liderança, né, do ponto de vista intelectual, ou religioso, teológico, enfim. E esses discípulos na Terra, alguns deles, 5, residiam com ele num edifício, uma casa, né, confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas. É interessante que Aniceto é um nome, a gente vai ver mais adiante isso, é o nome de um papa, um dos primeiros papas cristãos lá, ali no século I ou II, não me lembro bem. Mas é evidente que isso não quer dizer, de maneira alguma, que esse Aniceto seja o papa. Ele está apenas atribuindo alguns nomes, mas como são nomes diferentes, né, eu fui pesquisar o que significa Aniceto, né? E só até uma questão de curiosidade, né? Aniceto significa invencível e indica uma pessoa inteligente que tem grande facilidade para transmitir conhecimentos aos outros e o faz com bastante clareza e paciência. Não se preocupa em enriquecer, pois vive bem mesmo com pouco dinheiro no bolso. Isso seria o significado de Aniceto, né? Além do fato de que houve um papa chamado Aniceto. Mas repito que não estamos falando do mesmo espírito. Que residia então com esses discípulos. E lá na casa dele houve então esse diálogo, essa conversa. Né? O André descreve Aniceto como um homem calmo, maduro, otimista, sereno, cheio de ideais, um idealista e de extrema gentileza. Né? A descrição
de André, da personalidade, da impressão inicial que ele teve com Aniceto. E aí nós vamos ver que houve uma conversa franca, né? Aniceto foi, dentro da gentileza dele, bastante claro do que significava aquela iniciativa de André, do que ele iria encontrar pela frente, né? Dos princípios espirituais que norteavam aquela atividade assistencial, né? Então ele é bastante direto e assim se expressou, né? Nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho da nossa responsabilidade aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos, entre nós, mutuamente, a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, trazidas do mundo carnal. Então, vocês devem saber por experiência própria, né, que quando a gente está aqui na Terra, se junta em grupo para fazer qualquer coisa, sempre surgem aqueles atritos, aquelas pessoas que eventualmente se sentem magoadas por isso, por aquilo, melindres, enfim, né? Quando o grupo junta seres humanos, acontecem dificuldades de natureza emocional, relacional, e Aniceto coloca claramente aqui, olha, aqui não tem mimimi. Aqui todo mundo trabalha junto, aqui ninguém é melhor do que ninguém. O objetivo é servir ao Cristo, a gente não perde tempo com bobagem, e quando alguém erra, todos nós erramos juntos, né? Então, uma lição bem direta e clara para André Luiz. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, nós nos interessamos tão somente pelo bem divino, sem vaidades, sem personalismos. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e essa convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Tá? Então, André já viu onde é que ele estava se metendo, né? Ele ia ter que entrar nesse ritmo aí. E ele explica, Aniceto, aqui, que há dois tipos de trabalho, né? O trabalho prático, que ele chama aqui de nos trabalhos de emergência, que é os trabalhos na crosta, na terra, né? De intercessão junto a espíritos encarnados e desencarnados, e a atividade, vou chamar aqui de teórica, né? Que são as atividades de instrução que se dão em nosso lar, no centro de mensageiros. E ele explica a metodologia que orientadores há que se fazem acompanhar no trabalho prático, nas horas de serviço na crosta, de todo o pessoal em aprendizado. E ele explica que ali a metodologia é diferente, né? Curiosa, inclusive, né? Ele divide a classe em grupos especializados. Então ele vai dividir o pessoal de acordo com a profissão de cada um, né? Então tem o grupo dos engenheiros, o grupo das trabalhadoras do lar, nas zonas de casa, o grupo dos pintores, e o grupo, agora, a dupla de médicos, que André Luiz, então, ocupa essa vaga, né? Que havia 3 vagas de aprendizes junto à equipe de Aniceto, e havia uma vaga para ele, e ele acabou ocupando, né? Junto com o colega Vicente, que era o segundo médico, aliás, o primeiro médico, né, que faz parte da equipe ali, que André Luiz vai conhecer a partir de agora.
E ele explica que essa divisão é na parte prática, né? Na parte teórica, na parte de instrução, todos ficam juntos, e na parte assistencial é essa divisão de equipes. E se algum dos grupos por especialidade que são formados, se alguém quisesse participar de outra atividade, poderia, não é proibido. Mas, vejam o detalhe, seria feito na hora de descanso ou de entretenimento, né? Então, quem quisesse participar das atividades afeitas a outro grupo, poderia, mas não no horário regular, não nas horas normais. Teria que abdicar do seu tempo de lazer, de descanso, para poder ajudar um outro grupo. Uma divisão bem austera, bem rigorosa. Então, o Aniceto, ao final dessa conversa, acolheu André Luiz e falou que a Tobias que encaminhe nosso amigo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação, referindo-se aqui à questão dos bônus horas, né? No capítulo seguinte, no centro de mensageiros, o André começa a descrever o ambiente desse centro de mensageiros, um local majestoso, de muitos prédios, muitos edifícios, como se fossem variadas universidades reunidas, né? Então, quem é aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, conhece a PUC, né? Então, imagina entrando na PUC lá, aqueles prédios lindos, né? Cheio de jardins e de departamentos e de alas, muito maior, né? Porque é como se fossem várias universidades reunidas, pátios amplos, povoados de arvoredos e jardins. O Tobias comenta que aquilo que o André está vendo ali, né, não creia esteja resumida aqui a instituição pelo que tu está olhando, nos edifícios, o que está diante dos teus olhos. Temos nessa parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Então, realmente uma instituição vultuosa, né? Lembrando que, nessa época, nosso lar contava com mais ou menos 1 milhão de entidades na cidade, né? E André Luiz ali extasiado, né, entusiasmado com aquela possibilidade, faz uma daquelas perguntas engraçadas, né, meio até difícil de acreditar que ele tenha feito assim dessa maneira, né? Mas ele perguntou assim: mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Né? Na ingenuidade ali, né? Uma pergunta que ele fez. E Tobias, né, provavelmente rindo por dentro ali, comenta: não, André, não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio. Então ele vai explicar um pouco do que se constitui os objetivos desse centro de mensageiros, né? Então o Tobias comenta: o centro prepara entidades a fim de se transformarem em cartas vivas, né? Essa é uma expressão que o nosso irmão Bezerra usa com frequência, né? Cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Tudo é umbral, mas ele divide aqui, né? Um umbral mais superior, mais leve, a crosta, fazendo menção aos encarnados, e o umbral mais profundo, chamado de trevas, né? Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas, André. Este serviço é a cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então, esse centro de mensageiros, existem várias colônias espirituais
que o nosso lar se inspirou e copiou, né? Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis, né? Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas, anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, é o que nós comentamos na aula anterior. Esse livro uma grande lembrança para todos nós, né? E vocês que estão aí assistindo esse curso, né? Especial os que se matricularam, né? Que foram tocados por um chamado para estudar esse livro, né? Agora aumentou a responsabilidade de todos vocês, né? Porque quando se sabe, né, desse tipo de coisa, quando a gente pode ter acesso a essas informações, a nossa responsabilidade aumenta, né? Porque não podemos dizer que não fomos avisados, né? Não podemos dizer que não sabíamos desse tipo de providência que é tomada no plano espiritual para que, de fato, se faça presente cada vez mais a consciência da realidade espiritual entre os encarnados, se faça presente o compromisso com o Evangelho, né? Com o compromisso de trazer de volta a pureza do cristianismo primitivo, né? Que é nada mais, o Espiritismo nada mais é do que um retorno à essência do cristianismo primitivo. Então, esse é o nosso convite, né? Esse imenso trabalho espiritual em diversas colônias espirituais para que nós possamos reencarnar preparados e com a maior possibilidade de vivermos de uma maneira lúcida e nos deixarmos guiar tanto pela nossa intuição, né? Pelos nossos prováveis anos ou décadas de estudo, de preparação no plano espiritual, para poder chegar aqui e fazer alguma coisa de útil e conseguirmos superar as dificuldades que, como a gente vai ver adiante nos próximos capítulos, elas vão se apresentando para todos nós, né? Especialmente quando nós temos um compromisso espiritual, as dificuldades elas vão se avolumando, né? Elas vão tomando proporções, às vezes, como a gente vai ver aqui, os trabalhadores que estão nas linhas de frente, né, vão sofrer os embates naturais necessários de viver esse cristianismo, né? E eu vou aproveitar agora, eu vou deixar um tema de casa para vocês, que é assistir um vídeo do Divaldo. Eu vou botar na descrição aqui desse vídeo o link para quem está assistindo o vídeo gravado, editado, poder acessar. Para vocês que estão assistindo a aula agora, eu vou compartilhar no nosso grupo de WhatsApp e vou deixar de tema de casa uma entrevista que foi feita com o Divaldo, agora há 2, 3 dias, em que ele descreve uma série de informações muito importantes e que se coadunam com essa lição desse capítulo aqui dos mensageiros. Vocês vão perceber a importância desses momentos que nós vivemos hoje, né? E a importância desse preparo espiritual que é feito nas colônias espirituais. Então aqui André Luiz faz uma outra pergunta engraçada, né? Então, ouvindo essas instruções, ele diz: que me diz? Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimos adiantados no mundo, né? Então ele viu aquela preparação toda e perguntou: puxa, mas o mundo deve estar cheio de
de mensageiros lúcidos, né, fazendo avançar a evolução planetária. E aí Tobias, ele comenta, né, que os trabalhos de esclarecimento espiritual, que muito raros são os que triunfam. Né, muito raros são os que triunfam. Alguns conseguem a execução parcial, outros muitos fracassam de todo. A expressão mediúnica, quer dizer, a mediunidade que muitos trazem como recurso de aprendizado, de evolução, de trabalho espiritual, ela pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará na tarefa que lhe foi confiada. Né? Então ele explica aqui que longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções. Porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Renúncia e altruísmo. Pode a enxada ser excelente, mas se falta esse espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente, né? Como uma imagem de um exército, né? Aqueles soldados da linha de frente são os que recebem o fogo cruzado primeiramente, né? E são poucos os trabalhadores que toleram estar nessa posição. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Né? Então ele explica, André, que infelizmente o trabalho é grande, mas grandes são as nossas dificuldades também de vivermos essa realidade. E ele segue explicando, né? Por que nós fracassamos? O que acontece conosco? A gente chega aqui e, apesar de todo o trabalho, toda a preparação espiritual, às vezes a gente não consegue fazer o que foi planejado. Qual é o porquê disso? Então ele explica que nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos na atividade religiosa. Então a gente vem aqui e acha que até a ritualísticas, a cultos externos, a genuflexão, do se ajoelhar, né, não soluciona as questões fundamentais do espírito. Né? Nós não preparamos neste centro simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade. Então veja o desafio que é isso. Né? Não é meramente se ater, vamos trazer para a nossa realidade aqui, né? A tarefa do passe, a fazer palestras, a isso ou aquilo que diga respeito a um aspecto exterior. Não é isso. Né? Raros triunfam porque quase todos estamos ainda ligados ao nosso passado espiritual, né? Presos ao nosso pretérito de erros criminosos e que acabam deformando a nossa personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, nós acreditamos muito mais nas nossas tendências inferiores, né? A gente tem uma baixa autoestima espiritual, né? A gente se identifica muito mais com o nosso passado espiritual, com as nossas tendências de encarnações anteriores. A gente abre espaço no nosso mundo interno, no nosso pensamento. A gente acredita. É engraçado que ele usa a palavra acredita, né? Acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do que nas possibilidades divinas do presente. Então a gente se identifica ainda muito mais com o passado espiritual do que com esse ser de luz
de bondade, né, que nós podemos ser e estamos lutando para ser, né? Nosso passado de culpa, às vezes a gente reencarna com uma sensação interna de culpa pelos nossos erros, né? E isso dificulta, além do esquecimento natural do nosso propósito, e a gente acaba não ouvindo com a devida atenção esse Deus interior, esse chamado interior que nós temos, né? E que nos intui, nos conduz, às vezes grita na consciência para a gente seguir determinado caminho, né? É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, né? Às vezes a gente usa aquele racionalismo. Então se aconteceu tudo isso de errado, isso deve ser um sinal de que eu não devo ir por aqui, né? A gente às vezes quer interpretar dificuldades, situações, obstáculos, como punição, quer dizer, eu não consigo fazer isso porque estou sendo punido, né? Não devo ter mérito suficiente, a gente entra numa espécie de vitimismo, acaba aumentando muito as dificuldades, né? E não tendo olhos de ver, como fala o benfeitor aqui. Então essa é a grande razão dos insucessos, dos fracassos, além do esquecimento racional, cognitivo, que é necessário. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Então aqui ele vai ser apresentado ao Vicente, né? Então Tobias levou André Luiz até o centro de mensageiros, até o local onde ele vai começar a fazer os estudos, e ele logo é apresentado a Vicente, o único aprendiz médico também, e vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional, formando aquela dupla ali, de acordo com a experiência e a profissão, né? Bom, então o quarto capítulo é o capítulo em que aí se encontra com Vicente, que fora médico, assim como André Luiz, e eles logo vão ter uma identificação, né? André vai se sentir muito próximo, muito íntimo de Vicente, e eles começam a trocar as impressões, as lembranças, as experiências que tiveram como médicos na crosta, né? E o André Luiz vai comentar que era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto, né? Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, né? Vicente pôde visitar somente a sua família, mas não tinha ainda, nesse momento, feito nenhuma tarefa espiritual. Admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto a ele. Então, o Vicente já tinha tido algumas aulas lá no Centro de Mensageiros, mas ainda não tinha tido a experiência prática, né, de intercessão junto à crosta terrestre. É descrito, então, como alguém cheio de conceitos entusiásticos, ficaram um pouco mais de uma hora conversando e o novo companheiro conquistara-me infinita confiança, né? Então foram adquirindo intimidade nesse contato inicial ali, né? E André Luiz conta para esse colega toda a sua experiência, todo o seu drama vivido junto à família, a questão da esposa, né? A questão do segundo companheiro dela, e imprimindo. André Luiz teve uma recaída aqui, né? Ele disse que no capítulo anterior que ele se desligava totalmente das questões do passado, né? Mas aqui ele diz que imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal.
sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Era uma recaída aqui, ele estava ali narrando seu drama pessoal, né? E quando então Vicente conta a sua história, né? E diz para André que ele foi muito feliz, né? Tenha-se por muito feliz, meu companheiro, né? Porque esse o segundo matrimônio de Zélia ocorreu após a morte, né, de André Luiz, e ela respeitou o casamento até o fim. No meu caso, porém, diz Vicente, a coisa foi muito pior, né? E ele vai nos contar, então, a sua história de vida, né? Junto à esposa Rosalinda, né? Ele, recém-formado, aos 25 anos, como médico, né? Naquela época era muito comum o médico, às vezes, ir para um ramo laboratorial, né? Eram os laboratoristas. Ele não chegou a ser um médico clínico, né? Ele se formou aos 25 anos, casou-se com Rosalinda e foi trabalhar junto ao laboratório, né? Em exames clínicos, como a gente chama hoje em dia, né? Laboratório de exames clínicos, né? Tiveram 2 filhos, ele tinha um lar feliz, muito ditoso, né? Ele descreve os primeiros anos como de muita felicidade, né? De realização daquele projeto de vida, daqueles sonhos que ele tinha. A companheira era dedicada, era uma boa mãe, enfim, estava realizando o seu projeto de vida com muito êxito, né? E isso durou mais ou menos 10 anos. Após essa década, ele descreve a chegada junto ao lar do irmão dele, né, que é chamado de Eleutério, né, que era um advogado, solteiro, foi morar, na verdade, junto com ele, morava num hotel, mas que passou a frequentar a casa, o dia a dia da família, as refeições, e ele foi percebendo gradualmente que a sua esposa foi tendo uma modificação de comportamento, né? A esposa que era dedicada, companheira e trabalhadora junto a ele ao laboratório, ela passou a se transformar, não estava mais querendo trabalhar no laboratório, alegando que deveria cuidar dos filhos, né? Começou Rosalinda e Eleutério a frequentarem cinemas, passeios, né? A esposa já não estava mais ligada aos interesses anteriores, né? Mas isso não trouxe nenhuma suspeita do Vicente, né? Ele jamais pensou que nessa aproximação do irmão com a esposa pudesse haver qualquer coisa que colocasse em risco a sua vida, o seu casamento, né? E foi quando então ele notou uma pequena borbulha na fossa nasal, né? Ele já tinha um pequeno machucado no nariz. A fossa nasal é a parte interna, né, do nariz, que formou uma ferida leve e tomou um caráter de extrema gravidade, levando à septicemia, né, que é uma infecção generalizada, né? A bactéria entra na corrente sanguínea e traz uma infecção no organismo como um todo. Então ele veio a óbito, veio a desencarnar, né? E só depois de passar alguns anos no umbral, ter sofrimentos, na zona umbralina, que ele não descreve muito, ele só cita, né? E aí, chegando em nosso lar, ele descobriu que Eleutério sugeriu à sua companheira, a Rosalinda, a inoculação de uma cultura microbiana naquela ferida nasal que ele tinha, né? E ele, então, em nosso lar, percebeu isso, né? E André perguntou, né,
qual era o estado deles naquele momento, né? E Vicente conta que Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas e gozam no mundo transitório grande fortuna moedada e alto conceito social, né? Mas a descrição de Vicente, como a gente percebe aqui na leitura da sua descrição desse capítulo, é que ele parece estar num estado emocional já de resignação, né? E ele aponta essa história como um sentimento de pesar por esses dois espíritos que ele ama, né, e que lhe eram próximos, terem caído nessa tentação, né, porque veja que na época não era possível o divórcio, né, a lei não permitia, né, e ele comenta que Eleutério então induziu a sua esposa, e mesmo se houvesse possibilidade do divórcio, seria um escândalo naquela época, né? Ela se separar, né? Pediu a separação e assumir publicamente o casamento com um ex-cunhado, né? Então, ele comenta que ela cedeu, né, a essa tentação e os dois acabaram cometendo esse ato, inconscientes da realidade espiritual que os aguarda, né? Então ele descreve essa situação, né? E comenta para André Luiz que para nós aqui espíritas, né? Atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais, né? Então ele parecia estar numa condição emocional já de desprendimento desse fato, né? Se preparando realmente para seguir a vida espiritual e quem sabe poder ajudar até esses dois espíritos que caíram, né, nesse grave erro perante a providência divina, né? Estamos chegando ao final, né? Conseguimos estudar aí 3 capítulos e vamos dar prosseguimento na próxima quinta-feira, como combinamos, né? Como comentei no início, esse vídeo sempre vai sendo editado pelo nosso amigo Giovanni, que vai colocando as imagens, vai retirando alguns trechos, e quem quiser, aos sábados, vai ser sempre postado ali o vídeo para que vocês possam rever ou compartilhar, inclusive, com familiares, amigos, pessoas que se interessem por esse tema, tá? Mais uma vez, espero que os amigos estejam com saúde, estejam em paz, né? Possam seguir firmes nesses dias turbulentos, né? Confiantes que não falta junto a nós o apoio espiritual, a ação dos mensageiros, o apoio divino, para que a gente possa experimentar essa vivência tão diferente, tão única na nossa encarnação, né? Com confiança, com coragem, com tranquilidade, né? Sem se deixar abater pelas ondas de pensamento, e de ansiedade e de medo, né? Que não devem atingir as nossas mentes, os nossos corações nesses dias. Sigamos confiantes na espiritualidade maior. E repito aqui que eu estou deixando um tema de casa, né? Talvez alguns tenham caído, se desconectado ali no outro momento, que é assistir uma entrevista maravilhosa do Divaldo, né? Foi uma entrevista feita por um companheiro da Federação Espírita do Paraná, em que o Divaldo se soltou ali, né? Ele conta coisas dos bastidores da sua vivência mediúnica, que muitos são úteis para esse momento que a gente está vivendo e que são úteis para conectar com esse estudo que a gente está fazendo dos mensageiros. Eu vou compartilhar o link com vocês agora, daqui a pouco, e para aqueles que estão assistindo de casa,
Na descrição do vídeo vai estar o link desse vídeo para que vocês possam acompanhar. É um vídeo de mais ou menos 50, 55 minutos, mas são minutos bem investidos. Vale a pena ver a mensagem que o Divaldo tem para nos trazer, ok? Sigamos então confiantes. Um forte abraço para vocês. Podemos responder perguntas que possam surgir, né, ao longo desse nosso estudo. Podem colocar as perguntas na postagem desse vídeo no YouTube e a gente vai respondendo ao longo dos próximos vídeos, tá bom? Forte abraço para vocês e sigam em paz.